pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Batista e chego até você com muito carinho, com as palavras de esperança. E o tema de hoje, grande é a herança reservada aos santos. Dando sequência à leitura das cartas de Paulo, estamos fazendo a reflexão sobre a carta aos Efésios. Hoje estamos no primeiro capítulo, do versículo 15 ao 23. Convido você a abrir o coração e a refletir comigo, com muito carinho, essa preciosidade que a palavra de Deus traz para você e para mim nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos oriente para compreender com clareza a palavra de Deus. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fosse chamado, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos mortos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. E o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. E sujeitou a seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como é bonito ver cada detalhe das cartas de Paulo, toda a sua riqueza. Realmente é uma preciosidade muito grande dentro da Sagrada Escritura. Pois bem, o tema de hoje, grande é a herança reservada aos santos. Nós vemos, infelizmente, que essa palavra herança, ela não é muito bem vista entre nós, né? Quantas pessoas estão me ouvindo que, infelizmente, perderam amizades, perderam o carinho da família por conta dessa coisinha chamada herança. Já imaginou se nós brigássemos no bom sentido? Não sei se tem bom sentido a palavra brigar, não, mas só para entender, se nós lutássemos com todas as forças pela herança do céu, como nós às vezes brigamos, lutamos, arrumamos advogado, um aborrecimento danado aí pela herança deste mundo. Nós estamos lutando muito mais às vezes, meus irmãos, por essas coisas do mundo, pelas coisas que a traça e a ferrugem destrói, do que por aquilo que é eterno. E para conquistar essa herança eterna, que é toda a riqueza do céu reservada para nós, nós precisamos fazer a nossa parte, lutar. E depende, muitas das vezes, praticamente só de nós. Claro que o convívio com os irmãos, a vivência em comunidade, a vivência da Eucaristia e de todos os sacramentos, isso vai ser caminho para alcançarmos o céu e essa herança incorruptível. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes nós fazemos tantos esforços para ter direito à herança deste mundo e não fazemos o mesmo esforço para termos
o privilégio e a graça da herança do céu. Então, assim, eu queria que partisse desse princípio a nossa reflexão. Ter no coração uma motivação grande que nos leve a lutar pelas coisas do céu, buscando as coisas do alto, como Paulo vai dizer daqui a pouco nas cartas a Colossenses. E a gente tivesse esse entusiasmo, essa paixão, essa loucura, essa vontade de conquistar as coisas do alto. Que Deus nos dê essa graça pelo Espírito, de lutarmos pela herança celeste. É isso, lutar pelas coisas do alto. Vamos por parte, que eu já percebi que vocês gostam de quando eu trabalho a leitura bem detalhada. Então vamos lá, versículo 15. Por isso também eu, Paulo dizendo, tendo ouvido falar de vossa fé, a fé de quem? Do povo de Éfeso. Então Paulo está dizendo no primeiro versículo, quando eu ouvi falar da fé de vocês, povo de Éfeso, no nosso Senhor Jesus Cristo, do amor para com todos os cristãos. Então Paulo já sabia que o povo de Efésios, o povo de Éfeso, era um povo que tinha fé em Jesus e amor pelos cristãos. O que ele vai dizer? Não cesso de dar graças a Deus por vós. Então ele ficou muito feliz com essas duas notícias, pela fé em Jesus e pelo amor para com os cristãos. Já percebemos que não adianta somente ter fé, é preciso ter fé e amar os cristãos, amar o povo de Deus. E aí Paulo vai dizer da alegria do coração dele, começa a render graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então aqui Paulo faz algo bonito, ele reza pelo povo de Éfeso, pela fé que eles tinham em Jesus e pelo amor que ele tinha pelos cristãos. Ou seja, rezar uns pelos outros. Por exemplo, quando a gente vê aquelas notícias tristes em outros países, aqui também, de coisas que foram feitas com as pessoas porque eram cristãos, às vezes nem é católico, mas porque eram cristãos. A gente às vezes vê essas notícias hoje como se nada tivesse acontecendo. E nós temos que ver rezando, em oração. Rezar uns pelos outros, mesmo à distância, porque eu sempre digo, oração não tem distância, nós somos chamados a rezar. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele. Quando a palavra fala que ele roga a Deus, Paulo está dizendo, rogo a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que ele vos dê o quê? Um espírito de sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria, ela é um dom, um dom do Espírito Santo. Essa sabedoria é para compreender o quê? As coisas do alto, aquilo que vem de Deus. Então Paulo está dizendo assim para esse povo nessa carta. Não se esqueça que isso aqui é uma carta que Paulo escreve para o povo de Éfeso. Então, ele vai dizer nesse versículo 17, que está rogando a Deus, em nome de Jesus, para que ele dê a esse povo muita sabedoria. Para quê? Para que seja revelado o conhecimento de Deus, aquilo que é de Deus. Eu acho interessante que Paulo usa uma expressão que eu não tenho muita lembrança de ver na Sagrada Escritura. E aqui às vezes está onde a gente fala tanto, a gente usa tanto a expressão coração, Que ilumine os olhos do vosso coração, ou seja, que ilumine a vossa fé. Que ilumine aquilo com que você enxerga, a sua forma de ver a fé, a sua forma de ver e viver a fé. Que ilumine os olhos do vosso coração para que compreendais a que esperança foste chamado. Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Entende isso? Que seja revelado ao seu coração quanta coisa linda nos espera um dia no céu. No dia de Deus, na hora de Deus, não na nossa.
Então, quando nós falamos disso aqui, nós estamos falando, irmãos, não é em vão a luta que nós travamos neste mundo. Se você tem passado por dificuldades, transforma isso em oração. Se você tem passado por um momento de luto, de luta, de dor, de medo, de insegurança, transforma isso em oração. João, mas de que jeito? Falando. Senhor, essa angústia que eu estou vivendo, eu coloco ela agora na sua presença. Esse medo da vida, medo da morte que eu tenho, tudo isso eu coloco nas suas mãos, porque eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Ou seja, meus amados, transforma tudo isso em oração. Senhor, eu estou desempregado, então neste momento difícil da minha vida, eu transformo essa dor, essa preocupação, essa incerteza em oração. Toma, é teu, o meu coração, a minha vida, transformar em oração. Pela graça da sabedoria, pela graça do conhecimento de Deus, iluminar os olhos do coração, ou seja, iluminar os olhos da fé, para que eu compreenda a grande herança reservada aos santos, ou seja, aqueles que lutam para viver a vontade de Deus. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. Ou seja, aquele que abraçou a fé, aquele que busca viver a fé em Cristo, jamais ficará desamparado, de mãos vazias. No momento certo, como diz o Salmo, ele enriquecerá a cada um. Amados, não se desespere, não tenhas medo. Deus não desampara aqueles que seguem Ele, aqueles que o amam, aqueles que o buscam sem cessar. E o mesmo poder extraordinário que Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. Ou seja, Deus não irá nos desamparar da mesma forma que não desamparou a Cristo. É claro que Cristo está acima de todo principado e potestade. O que é principado e potestade? São os coros de anjos que existem no céu, tá bom? Dominação, virtude, tudo isso é coro de anjo, né? Então Jesus Cristo está acima de todos esses coros dos anjos. Do mesmo jeito que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando dos mortos, nós podemos ter fé que ele também irá manifestar o seu amor, o seu poder, nos ressuscitando. Mas para isso é preciso lutar, buscando constantemente essa herança celeste. Nós não podemos desgrudar os olhos do céu. E terminando, sujeitou aos seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja. De quem Paulo está falando? De Jesus Cristo, que a igreja é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sobre todos os aspectos. Vamos ver lá no versículo 23, na Bíblia Ave Maria, no rodapé, está escrito assim: que é o seu corpo, e do qual ele como que a alma, né? Jesus é a alma, né, deste corpo que é a igreja. Receptáculo, outra tradução, o complemento, como se Cristo só fosse completo pela união com a sua igreja, que enche ou também que se completa em todos. Olha que bonito esse versículo final, quando usa a expressão receptáculo, quer dizer que a igreja é o complemento, como se Cristo só fosse completo pela união com a sua igreja. Ele é a cabeça, nós somos os membros e unidos formamos a igreja, o corpo de Cristo. Que coisa linda! E nos olhos, melhor, no coração, os olhos precisam estar atentos, ou seja, somente pela fé. Vamos lutar por essa herança pela fé. Vamos acreditar nessa palavra se abraçarmos a fé, se vivermos a fé com toda a intensidade. Repetindo, o tema de hoje é o quê? Grande é a herança reservada aos santos. Senhor, dai-nos a graça de lutarmos pela santidade. Dai-nos a graça de o nosso coração enxergar
essa grandiosidade que é o céu e de brotar em nós um desejo verdadeiro de lutar para conquistar essa herança, de lutar para conquistar este céu. Senhor Jesus, nosso amado Deus, derrama sobre nós o espírito de sabedoria para termos o conhecimento das coisas do alto, das coisas reveladas na sua palavra, para que o nosso coração possa estar ansioso para contemplar esse céu um dia. Jesus amado e querido, dai-nos a graça de rezarmos também uns pelos outros, nos alegrar com os irmãos que abraçam a fé, que vivem a fé, que buscam na fé a cada instante o sustento para a sua caminhada. Eu vos louvo, vos agradeço por fazer parte dessa igreja, que é o receptáculo, que é aonde toda a graça é derramada, toda a bênção é derramada, porque vós sois a cabeça dessa igreja. E nós, como membros dessa igreja, somos agraciados pelo vosso amor, pela vossa compaixão, pela vossa misericórdia. Bendito seja, Senhor, por essa palavra que vem nos encorajar a lutar pelo céu, por essa palavra que vem nos impulsionar para sairmos do nosso comodismo e desejarmos a cada instante mais e mais estar perto de Ti, perto do vosso amor e perto da vossa santa presença. Que o Teu Espírito Santo, que a Tua misericórdia nos alcance e que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos como Deus é santo. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.